A paz, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo devocional aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, onde nós trazemos mensagens de Deus para a sua vida, palavras de Deus para a sua vida. Hoje eu quero dar início a uma série, a qual são as bem-aventuranças. Você que leu já Mateus 5, do seu versículo 1 até o versículo 12, você conhece as bem-aventuranças. E eu quero nessa série, cada dia, falar sobre uma delas. Hoje nós vamos falar sobre a primeira bem-aventurança, a que está escrito no seu versículo 3. Então, hoje é a primeira. Se você quiser acompanhar, veja os próximos vídeos dos próximos dias. Hoje é a primeira parte, mas vai ter muito mais. A primeira que está no versículo 3 é o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, essa bem-aventurança, ela é muito interessante. Ela diz que mais que felizes, porque bem-aventurança significa mais que felizes são os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Aí você me pergunta: Felipe, o que é ser pobre de espírito? Meu irmão, ser pobre de espírito é você reconhecer a dependência de Deus em sua vida. Como assim? Você reconhecer que sem Deus você não é absolutamente nada. Aí, diante disso, você tem duas escolhas. Ou você reconhece que é pobre de espírito, ou você vai ser uma pessoa rica. Rica do quê? De orgulho, achando que é o suficiente para poder comandar a sua vida, achando que pode fazer o que for, achando que pode ir aonde quiser, que mesmo assim você não necessita de ninguém na sua vida, porque você já é o suficiente. Meus irmãos e irmãs, nós como homens e mulheres do Senhor não podemos ser ricos de orgulho. De forma alguma podemos achar que somos o suficiente, porque existe até uma frase que diz que Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Só que eu e você, sem Deus, nós não somos absolutamente nada. E é verdade, porque nós temos que ser pessoas pobres de espírito, nós temos que reconhecer que dependemos desse Deus. Se você se lembrar da nossa criação, do primeiro homem, o Adão, Deus ele forma Adão do pó da terra. Quando ele forma Adão do pó da terra, o que ele vai? Ele vai até Adão, sopra o fôlego de vida em suas narinas, e a partir daquele momento nós passamos a ser alma vivente. Então, se você for pensar, eu e você não somos nada além de pó. O que nos dá vida é o sopro do Espírito, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus fez na nossa vida, a graça de Deus. Então nós temos que ser pobres de espírito e reconhecer que sem Deus não somos absolutamente nada. Você quer ver um homem a qual ele reconheceu que ele era dependente de Deus? Isaías capítulo 6, versículo 5, revela o chamado de Isaías e revela uma das falas dele. Olha o que ele disse. Ele diz o seguinte: ai de mim, Isaías falando, depois que ele viu o Senhor, olha o que ele disse, Isaías 6:5, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso é ser pobre de espírito, reconhecer que está em pecado, reconhecer que não tem uma vida que condiz com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós reconhecemos isso, nós reconhecemos a dependência de Deus. Já que nós somos tão falhos, já que nós somos tão pecadores, já que nós erramos tanto assim, se não fosse Deus na nossa vida, o que seríamos de nós? Apenas barros, apenas coisas que não teriam mais utilidade. Eu e você devemos ser pobres de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, para você que não é pobre de espírito ainda, para você que não reconhece ainda a sua dependência de Deus, eu quero deixar um convite neste vídeo para a sua vida. A partir de hoje, reconheça que sem Deus você não é absolutamente nada. Sem Deus você não consegue, sem Deus você não faz, sem Deus você não pode. Deus ele tem que ser
tudo na nossa vida. O nosso respirar, o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso andar. Deus, ele tem que ser absolutamente tudo. Amém? Então essa foi a primeira parte do nosso devocional. Se você quiser ter acesso, reafirmo, veja nossos próximos vídeos. Se você quiser ter acesso, aos próximos conteúdos, veja nossos próximos vídeos que nós vamos estar postando aqui no nosso canal Enfoque Bíblico. Então inscreva-se aqui embaixo para não ficar sem nenhuma novidade. Compartilhe esta mensagem e também deixe aquele gostei se você gostou dessa mensagem. E se quiser ter muito mais acesso a conteúdo como esse, inclusive nós já publicamos em nosso site sobre as bem-aventuranças, entre em www.enfoquebiblico.com.br. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fique na paz do Espírito Santo neste dia.